Valeu, Lucas. E olha, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, divulgou orientações sobre como falar sobre a pandemia do novo coronavírus com as crianças. Para o organismo internacional, uma conversa aberta pode ajudar os pequenos a entender e a lidar com essa situação. Agora, estaria havendo uma separação entre os mundos adulto e infantil sobre a questão desse novo vírus? Isso pode deixar as crianças apreensivas. Os pequenos teriam condições intelectuais para tamanha compreensão? É sobre esse assunto que a gente mergulha agora um pouco mais, conversando com a psicóloga e educadora Valquíria Rodamilans, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, dona Valquíria. Um bom dia para a senhora. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Bom dia a todos vocês. Como é que a senhora avalia o impacto dessa situação toda, dessa pandemia do coronavírus na cabeça de uma pessoa ainda em formação, Sim. como é o caso das crianças, e quais os cuidados que a gente deve ter ao falar sobre o assunto com elas? Sim. Muito importante isso que você traz, porque, assim, na verdade, nós estamos vivendo um momento mais especial, né? Muito delicado, que é a pandemia, mas essa é uma questão que não é da agora. Essa é uma questão que a gente precisa se debruçar já há algum tempo, né? Porque há uma pouca delimitação entre o mundo adulto e o mundo da infância. E isso a gente, na verdade, traz um contexto e consequências danosas para uma construção de um sujeito que está em formação, né? Nesse momento, diria mais ainda, a gente vai ter que pensar em algumas orientações em relação a essa questão. Mas desde que o mundo é mundo, assim, existem muitas infâncias, né, gente? Existem, em função do contexto sociocultural, socioeconômico, do país que se vive, existem muitas infâncias, a forma que a criança está vivenciando essa cultura e está se constituindo como pessoa. Nesse momento, existem pontos em comuns, que é o mundo inteiro está debruçado e está em torno de uma inquietação que é a questão da pandemia e de consequências que são, digamos assim, ameaçadoras, né? Nesse momento, eu acho que as crianças sofrem e muito porque as crianças precisam de simbolizações para entender o mundo. Elas precisam de estruturas, digamos assim, condições que lhe permitam organizar o tanto de informação que ela interage cotidianamente, né? E, no entanto, nós estamos vivendo medos muito reais, né? E sem anteparos, porque o que acontece? Esse adulto, por conta de também estar inserido nesse momento tenso, ameaçador, está para todos nós, né? Então, assim, é preciso que esse adulto pense a sua condição como informante, de que forma ele vai levar, de que forma ele vai estar trazendo as questões para dentro de casa, para esse diálogo tão fundamental nesse momento, porque a criança precisa de anteparo, ela não tem a mesma aparelhagem psíquica que nós temos. E tem uma questão a mais nesse contexto todo, que é a questão da morte, não é verdade? Como é que aborda a questão da morte com uma criança? Como a senhora bem disse, são várias as infâncias, são muitas as infâncias. E certamente também a gente percebe, a partir de uma determinada idade, a compreensão começa a ser mais... O discernimento da criança é mais perceptível. Tem um limiar, a gente tem facilidade para... Como é que a senhora sugere para que a gente... para identificar o momento certo para abordar questões mais delicadas como essas? Vamos lá. Por isso que eu digo que esse momento apenas exacerba aquilo que a gente já precisa pensar, né? Cotidianamente, as crianças têm questões, nos mostram, né? A gente aqui não escuta, não tem tempo de escutar, né? Atropelados que estamos por tudo que estamos vivenciando, pela invasão da tecnologia, o que traz coisas boas e coisas difíceis, né? Mas, enfim, essa criança precisa de instrumentalização para organizar. E o simbólico é muito importante, né? Então, o que a gente pode fazer, pai e mãe, né? Além de conversar claramente, além de responder às crianças o que elas nos trazem, dessa escuta minuciosa, prestar atenção aos movimentos da criança, porque ela não necessariamente ela vai expressar o que ela está pensando ou sentindo, literalmente como a gente, conversando tão organizadamente, digamos, em função da faixa etária, ela vai representar isso de uma forma ou de outra, né? Essas inquietações. Às vezes no sintoma, às vezes no não dormir, né, que é também um sintoma, não fazer xixi, e aí vai uma série de diferenciações para cada um, porque
a gente significa as coisas, cada um de nós, de uma forma, né? Em função de nossas histórias, em função do ambiente também. Então, é fundamental nesse momento que a informação chegue clara para a criança e que chegue progressivamente. Progressivamente. Né? Nós não precisamos dar todos os dados para as crianças, gente. Não precisamos colocar todos os dados epidemiológicos, dados de número. A gente precisa ter um distanciamento também para trazer essa questão. A gente precisa oferecer alternativas simbólicas. Não é? Tudo bem que, reiterando o que a senhora falou mais cedo, são várias as infâncias, mas, por exemplo, haveria uma idade... Uma idade sugerida para que, a partir dela, todas as informações referentes a esse novo coronavírus pudessem já ser faladas? A televisão, inclusive, está aí fazendo esse papel de alguma forma, não é? Por isso que eu digo, Jefferson, que, na verdade, essa discussão não é só da pandemia. A televisão não pode estar aberta para a criança de uma forma não cuidada. Perfeito. As informações não podem chegar para a criança de uma forma não cuidada. Perfeito. E, nesse momento, a overdose é grande. Essa overdose está nos atingindo, que dirá uma criança. Né? Então, eu acho que são discussões que precisam ser pensadas no âmbito geral. Né? E outra, eu acho que esse é o momento, além da gente pensar nessa graduação, digamos, de informações a serem dadas às crianças, especialmente, eu diria, que cuidem da carga afetiva. Porque essa carga afetiva que vai junto com a informação, ela é muito mais nociva do que a própria informação. Em que sentido? Se a gente entra em pânico, se a gente entra e perde a noção de uma certa razoabilidade no sentido da razão, a gente já não consegue mais ouvir, a gente não consegue mais ter tempo de elaborar essa informação para poder transmitir de uma outra forma. Né? Então, essa carga vai junto para a criança e a criança não suporta. Ela precisa de um anteparo nesse sentido protetivo. Né? Agora, pense... porque, assim, quando a gente fala de várias infâncias, assim, se você pensar na criança de baixa renda, ela já está exposta a muitas outras questões desde sempre. É verdade. Né? As desigualdades trazem questões tão graves e, assim, as crianças ameaçadas. As nossas privilegiadas, eu diria, que nós somos nesse sentido, estão vivendo agora esse medo real, né, que está tão ameaçador e tão próxima delas. Mas as outras crianças já vivenciam isso há muito tempo em outros âmbitos. Né? Então, essa carga afetiva, essa carga... É preciso que a gente discuta, toda a sociedade, inclusive, em torno do que a gente oferece, o que a cidade oferece, o que as famílias oferecem, o que nós oferecemos, no sentido dessa proteção necessária à infância. Eu me lembro de uma pediatra que eu conheço, ela falava que criança até os 3 anos de idade não tem juízo nenhum e que a partir dessa idade, a partir dos 4 anos, começa a ter um discernimento melhor sobre a realidade que a cerca e tudo mais e tal. A senhora acha que é a partir dos 3, dos 4 anos que começa-se a falar de uma forma progressiva sobre um assunto como esse? Veja, as crianças são seres pensantes, elas estão lá observando tudo, né? Então, elas não vão para a escola, elas estão em casa. Por que elas estão em casa? Elas precisam saber por que elas estão em casa. Né? Há formas e formas. A gente pode contar uma história, a gente pode falar de um bichinho, a gente pode falar de como é que isso, cada família vai encontrar a sua forma, porque assim, não isso é único, né, de como você também suporta conversar sobre isso. Mas é preciso que a gente dê, quando eu falo da simbolização, está relacionado a isso, condições para a criança entender, elementos para que a criança possa entender, né? Dê um exemplo. De repente, que elementos poderiam ser? Por exemplo, a gente pode brincar um pouco com isso, né? A gente pode desenhar, a gente pode brincar com elementos, jogos simbólicos, né? Esse bichinho de que quando a gente está junto, né, ele passa mais rápido, né? E a gente adoece mais rapidamente. Então, nesse momento, a gente precisa ficar aqui. Vovô e vovó precisam ficar aqui. Há uma série de informações. Você está falando do ponto de vista da criança muito pequena, tá certo? Sim, a gente está falando aqui. Ou seja, representações, possibilidades da criança representar simbolicamente aquilo que está acontecendo ao redor dela. Perfeito. Certo? Agora, a gente também tem que ter um cuidado com a questão do pertencimento, porque as crianças não podem imaginar que sumiram as pessoas. Elas precisam continuar se sentindo pertencentes aos grupos, né? Então, o cuidado de esse avô que não pode ser visto, a avó que não pode ser encontrada, do telefonar, do perceber, da videochamada, dos colegas que podem se falar por telefone ou videochamada também. Ou seja, essa sensação de pertencimento, nós não podemos ficar isolados sem dar à criança a possibilidade de continuidade, né? Então, todos esses atos são atos protetivos em relação à estruturação de um sujeito.
O Fernando quer fazer uma pergunta também. A gente está falando bastante sobre a primeira infância e são várias infâncias. Quando você vai chegando mais próximo da pré-adolescência, você já tem uma condição de raciocinar, de entender um pouco mais o que está acontecendo. E nós falamos sobre o bombardeio de informações e algumas dessas informações, inclusive, são bastante alarmistas. Podem, inclusive, gerar pânico até em adultos, quem dirá em crianças que ainda estão em formação. Como evitar que essas crianças, esses pré-adolescentes não sejam atingidos de tal maneira com essa pandemia ao ponto de se tornarem fragilizadas enquanto adultos quando uma nova situação parecida volte a acontecer? Eu vou pedir para a psicóloga segurar a resposta para já. A gente conversa aqui com a psicóloga e educadora Valquíria Rodamilans sobre o impacto desse novo coronavírus nas cabecinhas das crianças. É um papo que a gente retoma já, agora 26 para as 8 na tarde FM. Valeu, Thaís, e a gente volta a conversar com a psicóloga e educadora Valquíria Rodamilans. A gente aqui fala sobre o impacto desse novo coronavírus, da pandemia do coronavírus na cabecinha das crianças. Como é que a gente aborda essa questão com as crianças que agora, mais do que nunca, estão em casa? Crianças e pré-adolescentes também, até ficou uma pergunta no ar, Fernando? Eu perguntei como apresentar as informações para essas crianças numa fase mais avançada da infância, para que elas não se tornem eventualmente em pânico quando isso voltar a acontecer no futuro, já que é possível que vivenciemos situações como essa mais para frente aqui no mundo. É interessante a sua questão, porque se na verdade a gente está vivendo essas situações em outros lugares no mundo, se você pensar nas crianças que estão vivenciando a guerra desde sempre, né? E agora chega na gente, né? Chegou muito próximo, né? Então essas questões precisam ser pensadas dentro de uma complexidade maior e, de novo, a pandemia é apenas um momento que isso se agrava, mas assim, nós precisamos pensar em como usar essa informação, como ter acesso à informação e transformar tanta informação em conhecimento. Porque a overdose de informação não necessariamente vai se transformar em conhecimento. E nesse momento, nós precisamos ocupar os jovens e as crianças em rotinas, na aprendizagem de rotinas que envolvam os protocolos desse momento, que são próprios, né, de cuidados, porque assim, desde a hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, a gente vai precisar mudar hábitos, né, em relação ao que a gente está vivenciando. A situação onde a gente precisa pensar na questão social, em quem nos serve, em quem trabalha, quem compartilha o cotidiano com a gente, que precisa estar em casa cuidando dos filhos, a gente precisa liberar. Então, isso implica em rotinas também novas. Então, se a gente ocupa esses jovens e essas crianças nessas rotinas diferenciadas, desde a hora que acorda, a hora que dorme, envolvendo-os, cuidar da planta, cuidar da alimentação do dia, cuidar e não estar o tempo inteiro em torno da informação. A gente precisa de válvula de escapes, assim como a civilização precisa da arte, precisa do simbólico para que a gente se humanize, a gente não pode deixar de fazer isso com os jovens e as crianças nesse momento. A gente precisa de outros meios para que a gente possa dar sentido, simbolizar e sair dessa condição tão real, né? Ninguém aguenta, suporta tanta informação e viver no real o tempo inteiro. Por isso que a gente precisa de uma válvula lá, uma hora vai ler uma poesia, vai ouvir uma música, vai brincar um pouco com isso e vai criar rotinas em que envolvam os protocolos e que envolvam uma corresponsabilização desses jovens, dessas crianças, com os cuidados necessários a si e ao outro. A gente falou aqui nos bastidores sobre o momento que se tem agora de pensar no coletivo, de conviver mais a família, os pais estarem mais próximos dos filhos. Como aproveitar bem essa oportunidade, aprender com a crise para crescermos com ela? Sim, eu acho que é um momento doloroso, mas é também muito especial, né? De possibilidades de transformações. Eu acho que nós precisamos, digamos assim, transformar o nosso olhar de vida, né? A gente brincava há pouco falando do consumo, né? Inevitavelmente nós vamos ficar em casa, nós precisamos agora compartilhar em vez de consumir. E consumir não é só comprar, não. Consumir ideias, consumir lazer, consumir, né? Eu estou falando de compartilhar experiências, dividir, né? Nos corresponsabilizarmos pela vivência por esse encontro. Então, eu acho que é um momento muito rico, inclusive, da gente oportunizar aos nossos filhos a aprendizagem da vida coletiva,
né? Aprender a pensar mais no outro. Né? Quando uma família vai para o mercado e enche seus carros de compras, né? E esquece de que isso vai ter consequências no aumento do custo, na população que não pode comprar, quer dizer, tudo isso são questões que precisam ser pensadas coletivamente. O interessante é que são valores, são sentimentos que são inerentes, não é, à própria existência humana, esses valores mais humanitários e que muitas vezes ficam esquecidos por conta dessa nossa correria, desse consumismo exagerado. Ou seja, é uma grande oportunidade para a gente rever os nossos valores num momento como esse. Eu penso que a gente vai sair fortalecido de uma situação como essa, não? Eu acredito que sim. Acho que não é. Eu sou romântica, eu acho que essencialmente, quando a gente é educador, a gente precisa acreditar em sonhos, porque senão a gente desiste, a gente precisa. O grande papel da escola e dos pais é instrumentalizar as crianças para construir um mundo melhor. E se a gente não tiver sonho, a gente não faz isso. Claro. Né? Então, isso que você traz, Jefferson, é fundamental. Né? Acreditar que a gente vai sair fortalecido disso e transformar a possibilidade de uma vida mais voltada para o humano. Né? Porque a gente está se perdendo nisso. E quando você fala do tempo de elaboração, é fundamental. Nós estamos nos atropelando, gente. Nós não temos mais tempo de pegar essa informação e parar e pensar o que isso faz sentido para mim e que sentido eu vou dar para a minha existência em relação a isso. Então, eu vivenciei situações muito fortes na sexta-feira, onde as pessoas ouviam uma informação, elas se atropelavam, o Zap já corria o mundo, em meia hora já tinha o pai buscando criança, pegando de uma forma tão de pânico, e eu dizia, as crianças precisam de um outro repertório. De uma forma irracional, a gente pode até falar, não é? Porque tudo que se quer nesse momento é que não haja pânico, é que haja discernimento, que haja conscientização com discernimento e serenidade também ao mesmo tempo, né? Porque se a gente não mantiver o nosso equilíbrio emocional, a nossa capacidade de lidar com situações limites como essa, a situação piora. Isso. Por isso que eu digo que eu acho que a pandemia é um momento apenas que agrava tudo isso que a gente está precisando discutir. Eu acho que é um choque, para que a gente possa pensar mesmo, assim, estamos vivendo de que forma, que mundo a gente está construindo para as crianças. A gente viu o exemplo da Itália, não é? A população praticamente toda, né, confinada nos seus apartamentos e rodam vários vídeos da Itália, de moradores, relatando essa experiência e mostrando como que, primeiro, não se deve subestimar, de fato, a força desse vírus, e acho até que muita gente sugere isso, que houve esse sentimento na Itália, muita gente subestimando e acabou resultando no que deu. E, ao mesmo tempo, um sentimento de coletividade muito grande. Mesmo as pessoas isoladas nos apartamentos, todas elas movidas por um sentimento único, que era exatamente de querer sair daquela situação pensando no outro, não é isso? Isso. E aí a gente vai para uma série de aspectos que precisam ser pensados e que precisam continuar depois da pandemia, né? Assim, politicamente, economicamente, assim, o que cabe ao Estado, o que cabe ao nosso governo, porque eu fico pensando, como é que nós vamos oferecer, por exemplo, o controle agora? Isso é fundamental que isso aconteça, né? O teste para que a gente possa ter noção do que está acontecendo. Então, que cidade a gente oferece para a criança? Que lazer a gente oferece para a criança? O que a gente está oferecendo à população de uma forma geral para que essa saúde mental aconteça de uma forma onde a gente possa criar condições de uma sociedade mais humanizada? Então, a pandemia só agrava uma situação que a gente já está precisando discutir há bastante tempo. Né? Quais os nossos valores, e aí em torno de políticas sociais, pensando na infância. No caso, o que me interessa aqui, né? O que eu penso, o que eu cotidianamente estou envolvida, que é a infância. Né? Que cidade a gente está oferecendo para essas crianças? É um grande questionamento. A senhora acredita que a gente consegue aprender realmente com esse processo, ou vai dar trabalho, ou os adultos vão ter muito mais trabalho para lidar com a crise do que as crianças? Eu acho que a gente aprende a vida inteira, não é? Se a gente tiver disponibilidade, e isso é que é vida. Vida é isso, vida pulsante, né? E nós estamos num momento pulsante, imagina, o mundo inteiro discutindo e vivendo algo em comum, né?
a globalização do ponto de vista de uma universalização de uma situação grave. Então, a experiência de um pode servir para a experiência do outro, né? A experiência da Itália pode servir para a nossa experiência. Então, eu creio que os adultos vão ganhar, sim, e vão ganhar no sentido de repensar suas vidas e poder oferecer, digamos assim, e perceber que a vida é muito mais do que o que a gente está fazendo, né? O sentido, qual o real sentido que a gente pode dar à nossa existência? A gente tem mensagem aqui dos ouvintes. O Ricardo Almeida, de Entre Rios, manda: parabéns, Jefferson e Fernando, pela forma lúdica com que está abordando os assuntos referente à epidemia, à pandemia. Tem a Cristina Maria Suzar dando bom dia, o Edivaldo Jorge Batista, o Fábio Barata, o Valmir Soares, a Zeneide, que sempre está com a gente, a Mari, Jeremias, Valquíria Ferreira, todo mundo interagindo aqui com Isso é Bahia pelo WhatsApp. Se você quiser mandar sua mensagem, é no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Aqui pelo YouTube também a gente destaca Lene Ribeiro, Malu Arras Porto, sempre participando conosco. Muito obrigado pelas participações. O Fernando perguntando se a gente teria mais dificuldade para aprender do que as próprias crianças. A gente aprende, inclusive, muito com as próprias crianças, Isso, não é verdade? Fantástico. Elas são professores nossos no nosso dia a dia, não é? Aí, Fernando, depende muito do ponto de vista de como a gente olha a vida, né? Assim, como é que a gente olha a criança? Se a gente entende que a criança é um sujeito sócio-histórico, se a gente entende que ela produz cultura e ela é produzida na cultura, a gente vai ver de uma outra forma e a gente vai aprender. Se a gente acha que nada, esse menino pequenininho é bobo, não tá, né? Não tem o que aprender. Então, assim, de novo, eu acho que a nossa posição, valores, né, o tempo todo perpassando no sentido de como enxergamos esse sujeito que está em construção, né? Porque, com certeza, se a gente se permitisse uma escuta maior, gente, a gente aprenderia e muito com as crianças. As crianças rompem, como a arte, os loucos, elas rompem com essa coisa tão automática que a gente está vivenciando. Então, elas quebram e nos levam para outros lugares onde a gente precisa repensar. Novos questionamentos. Isso. Olha, muito obrigado. Que esse papo todo sirva, de fato, para que as pessoas revejam seus valores, aproveitem essa oportunidade para crescerem enquanto pessoas, valorizar mais o próprio coletivo, não é? O sentimento do pertencimento, da coletividade. Isso é tudo que a gente quer. Eu tenho falado muito para pessoas mais próximas, nada de alarde, porque o alarde não vai nos ajudar. Ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor é importante. E procurar fazer o que é preciso fazer num momento como esse. Sem alarde, sem pânico, sem desespero, não é? Sem sair por aí atropelando as coisas, para que a gente supere da melhor forma possível e possa colher novos frutos, novos conhecimentos a partir de agora e, na melhor das hipóteses, lá para frente também. Tem a Mariana Roda Milans, que manda: parabéns, Valquíria, muito lúcida. A Ariana é pediatra, infectologista, está vivenciando bem esse momento aí, a compreensão disso tudo. Dona Valquíria Roda Milans, psicóloga e educadora. E filha. E filha. Não posso deixar de dizer. Um beijo para ela. Um beijo para ela e para a Liz, pequena. E olha, Liz, e um beijo para a senhora também. recém-nascida. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Um prazer. Espero ter servido e ter podido ajudar. É o que nós temos para fazer na vida. Não tenha dúvida, Né? ajudou muito. E a Contribuir gente lembra, socialmente. esse papo todo fica disponível também depois no nosso canal no YouTube e no nosso canal nas plataformas Spotify, iTunes e Deezer. Portanto, pode rever todo esse nosso bate-papo depois por lá. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 7 minutos para as 8 na Tarde FM.